Então, muito importante mesmo é que tem exemplos, né, comprovados de que o uso adequado, né, do solo e da biodiversidade, vamos dizer, de uma forma equilibrada, é não só economicamente viável, como também, né, atende às questões ambientais e sociais, né, e da saúde humana também. Então, vou dar dois exemplos, né, tanto na agricultura familiar como na patronal. Só para dizer assim, que não é, vamos dizer, não estamos... A gente olha para todos os lados. Então, vamos dizer, a agricultura familiar, existe muita agricultura familiar organizada que usa sistemas agroflorestais para a sua produção, que o Marcos começou a falar importantemente sobre isso. Então, é importante plantar árvores com agricultura, mas não plantar, vamos dizer, ao acaso. Não, árvores adequadas para combinar com agricultura adequada. Então, agricultura que seja mais de sombra, por exemplo, o café é de sombra, né, vamos dizer, o cacau é de sombra, o cupuaçu é de sombra. Então, tem várias espécies de sombra e espécies de sol que, quando combinadas, não competem. Elas atuam, na verdade, de uma forma, vamos dizer, uma ajuda a outra. Então, é possível, de fato, produzir dessa forma alimento saudável e não usando insumos químicos, não usando agrotóxicos, então tornando os alimentos mais saudáveis e ele, vamos dizer, lucrando mais. É possível isso, está se fazendo, essa tecnologia existe, só falta, na verdade, política pública mais adequada, mais ampla, para que a maior parte dessa agricultura familiar utilize essa tecnologia. Passando para a agricultura patronal, a floresta, a plantação de floresta, de eucaliptos mesmo, de pinos, foi o primeiro setor que passou a usar a APP Reserva Legal em grande escala. Não porque fossem mais bonzinhos, não, é porque a plantação de floresta, na verdade, foi pressionada pela certificação, por alguma razão de que floresta deve ser diferente da agricultura, que deve ser mais equilibrada, eles exigiram, o FSC exigiu que tivesse biodiversidade. E aí eles vieram perguntar para nós, na universidade, o que é essa biodiversidade? E nós dissemos simplesmente, é a APP Reserva Legal. Como? Não, exatamente. Os 30%, 10% de APP, 20% de Reserva Legal, é 30% da propriedade que pode dar equilíbrio para a sua produção. Já que vocês estão usando clones de eucaliptos com baixíssima diversidade genética e provocando exatamente, vamos dizer, a necessidade de usar cada vez mais agrotóxico. E aí, então, eles resolveram experimentar, vamos dizer, então, em escala comercial, já que queriam a certificação florestal. E, de fato, plantaram em escala. Em 2006, há uma estatística do Ministério do Meio Ambiente. Isso tem sido acompanhado? Sim, exatamente. Então, estamos falando dos últimos 5 anos. Sim. Então, vamos Existem 2006, avaliações comparativas? Exatamente. Em 2006 se plantou 600 mil hectares de eucalipto, dados do Ministério do Meio Ambiente, Departamento Florestal, gente que já veio aqui falar. Então, vamos dizer, e 70 mil hectares de espécies nativas em APP Reserva Legal. Então, vamos dizer, uma quantidade significativa. E eles vieram à universidade perguntar, como é que nós avaliamos isso? Eu falei, simplesmente vocês vão ter talhões de eucaliptos próximos de APP Reserva Legal e distantes. Compare. E usem, eu dei uma tecnologia, uma metodologia para se comparar. E use, vamos dizer, compare com áreas que estão distantes da APP Reserva Legal. E use o tamanho efetivo genético, que é uma metodologia que eu sugeri, para de fato avaliar pelo tamanho efetivo quanto que de fato afetava a ocorrência de pragas e doenças. E eles vieram e disseram, professor, o senhor tem razão. O aproveitamento é maior. Exatamente. Você tem muito menos pragas e doenças, quer dizer, é muito menos agrotóxico que você utiliza nas áreas perto da APP Reserva Legal. Então, eles comprovaram isso, né, em grande escala. Então, vamos dizer, isso está publicado já? Está, vamos dizer, relatado por eles. Por eles. A gente está querendo publicar junto com eles, inclusive. Eles têm esse dado. Então, existe em grande escala um segmento que fez isso. E pode mostrar que isso é economicamente adequado. Porque em floresta plantada, em plantação de floresta, eucalipto, por exemplo,
A copa é uma imensidão de copa, são 15 metros ou 20 metros de copa. Aplicar com um avião agrotóxico, igual faz com a soja, com a cana, é impossível, porque seria um desastre e economicamente um desastre também. Então é impossível fazer isso para plantação de eucalipto. Então eles estão batendo no peito dizendo assim, que ótimo que nós aderimos à questão da APP Reserva Legal. Me livrei de um baita do problema. Então existe isso. É uma pena que, vamos dizer, eles não querem, vamos dizer, falar com tanta ênfase isso, até para que, vamos dizer, eles fiquem divididos no agronegócio. Né? Então eu acho que deviam falar, né? É importante falar, é importante descrever isso. Isso é importante, Paulo. Eu e Paulo somos de um departamento de ciências florestais. Todos os professores do departamento de ciências florestais que estão indo a público falar sobre essa questão têm uma posição clara de que essa mudança no Código Florestal é para pior. Vai prejudicar o que pode ter ocorrido de avanço até hoje. Eu considero estranho e, por outro lado, necessário que as empresas do setor florestal também se posicionem claramente. Elas estão silenciosas porque podem ter alguma vantagem com a mudança, alguma vantagem de utilização de topo de morro, que é um debate que está em pauta no CONAMA, inclusive, na medida em que a utilização de topo de morro for viável, for demonstrado que com certas culturas for viável, isso é passível de ser regulamentado pelo CONAMA. Mas não ficar na moita, ficar em cima do muro, não se posicionando em cima de uma questão que é do setor florestal. Eu acredito que o setor florestal se diferenciaria do conjunto da agricultura exportadora aqui no Brasil, demonstrando uma posição clara de defesa das florestas nativas como forma de proteção, inclusive, da sua produção monocultural. Mas, pelo contrário, eles estão quietos, estão no silêncio, não se posicionando nos espaços públicos e permitindo que se abra uma suspeita de que o setor florestal também tem essa mesma postura de descaso com as florestas nativas. E mesmo uma coisa que você tinha comentado antes, e aproveitando, enfim, além da produção florestal monocultural, uma coisa que eu acho que é importante, esse esclarecimento, né, que a gente está produzindo informações, né, procurando divulgar, divulgar informações, né, enfim, para as pessoas terem mais elementos para poder interferir de maneira qualificada nessa discussão do Código Florestal, para ter mais segurança na hora de mandar um e-mail para o seu senador, ou ligar lá para o gabinete do senador, ou ir no escritório do senador na sua cidade, né? Perfeito. Ele ter mais segurança. Falou, não, é verdade, eu escutei, tive acesso a informações que me permite querer dar minha opinião, né? E uma coisa que as pessoas assim têm, e essa sensação é provocada, né, de certa maneira, é que reserva legal é um pedaço da propriedade que você, intocado, né, intocável, né, Perfeito. que você perdeu aquele pedaço, né? O produtor tem a sua propriedade, ele não pode usufruir da sua propriedade, né, porque ele tem que destinar 20% para, enfim, né? É verdade isso? A reserva legal não pode ser tocada? Muito pelo contrário, né? Vamos dizer, talvez lhe renda muito mais do que a área, vamos dizer, que ele está plantando alguma outra cultura, outra agricultura. Né? Vamos dizer, isso é muito fácil de entender. Já que é muito claro na próprio conceito, na definição de reserva legal, que ela só não pode ser cortada rasa, mas ela pode ser manejada, deve ser manejada. Então, é para uso, de fato. Só tem que ser usada de uma forma, vamos dizer, compatível com a sua importância na conservação também.